Vamos seguindo aqui com os nossos destaques de hoje. O presidente da Câmara, Hugo Motta, quer propor um acordo entre a Câmara, Senado e também o STF para aumentar a quantidade de deputados federais, passando dos atuais 513 para 524. Quem vai contar essa história para a gente é o Bruno Pinheiro, também explicar como que ficaria nessa redistribuição das atuais bancadas estaduais, hein, Bruno? Oi, Soraya, vamos lá. É importante ressaltar que isso não é uma ideia recente que vem de Hugo Motta. Isso seria, então, uma resposta, ou melhor, uma contraproposta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre uma redefinição lá de 2022 sobre o novo censo. Ou seja, aqueles estados que acabou aumentando a população, aumentaria também o número de representantes aqui na Câmara dos Deputados, automaticamente no Congresso Nacional. Aqueles estados que teve uma redução da sua população iria diminuir, assim como no estado do deputado Hugo Motta, lá na Paraíba, que haveria uma redução de cerca de 4 parlamentares. Essa é uma redução alta, atinge também o estado de Santa Catarina, atinge inclusive, só para se ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, que também tem um número de 46 deputados. Com essa redução chegaria a 42 parlamentares, mas aumentaria em outros estados, como no estado de Mato Grosso, por exemplo, que aumentou no censo ali, aumentou o número da população. Então, a ideia de Hugo Motta é chegar no entendimento com o Senado Federal e com o Supremo Tribunal Federal. Ao invés de acabar reduzindo, ninguém ficaria sem, ou seja, ninguém teria essa redução, aumentaria o número de vagas desses parlamentares, essas vagas chegando em 524, e aí seria para uma nova eleição, com a oportunidade de eleger o maior número de representantes para a Câmara dos Deputados. Atualmente, o número mínimo é de 8 parlamentares por cada estado e o número máximo de 70 parlamentares. Então, a ideia é de enviar uma contraproposta para o Supremo Tribunal Federal para um novo entendimento se vai reduzir diretamente naqueles estados ou se vai aumentar o número de parlamentares no Congresso Nacional. Um assunto, inclusive, que divide opiniões nas redes sociais com a população, que já acha que tem muita gente aqui no Congresso Nacional. E agora, com esse entendimento de aumentar ainda mais, será necessário ter uma discussão muito mais ampla, com muita luz, com muita clareza e uma justificativa que possa convencer não somente o Supremo Tribunal Federal, mas também os eleitores. Soraya. Dependendo do ponto de vista adotado, né, essa mudança pode aí ter prós e contras, mas de fato é um assunto que precisa de debate bastante ainda. Obrigada, Bruno, por enquanto, pelas suas informações. Deixa eu já continuar em Brasília para ouvir Zé Maria Trindade. E aí, Zé, na sua avaliação, será que vai haver esse entendimento aí para aumentar o número de deputados? A gente não pode duvidar da capacidade dos deputados de serem estúpidos e fazerem coisas erradas. Já bastou na Constituinte uma luta entre Sul e Sudeste e Norte e Nordeste, que acabou desagregando a representatividade aqui em Brasília. Por exemplo, São Paulo tem um teto, 70 deputados. Poderia ter 200 deputados. Agora, veja bem, um estado como Roraima, como Amapá, tem ali 750 mil habitantes, tem 8 deputados. Brasília tem 8 deputados, é o número mínimo. Então, essa união de Norte e Nordeste na Constituinte, e que está até hoje, é difícil mudar, né? Garantiu uma representatividade muito maior, desproporcional. Então, Norte e Nordeste tem mais porque tem estados pequenos e proporcionalmente ao número de eleitores, né? São Paulo teria que ter os 220 deputados, porque não se tem os eleitores, se tem os habitantes. Agora, o equilíbrio é no Senado. O Senado é que é a casa dos estados. Cada estado, independente do tamanho, do número de eleitores, tem 3 senadores. É assim. E o que acontece hoje? Por exemplo, vamos lá, as emendas parlamentares. Um estado que tem 750 mil habitantes, como Roraima, como Amapá, né, ganha emenda de 8 deputados e 3 senadores. É muito dinheiro para 750 mil habitantes, que seria um bairro de São Paulo, seria uma cidade do interior de São Paulo. São Paulo tem mais de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, então é um desequilíbrio na representação.
Por outro lado, tem que diminuir o número de deputados. É muito deputado. Um colégio de 513 não sai um debate justo, não sai um debate racional. Tem que diminuir o número de deputados e não aumentar o número de deputados. Olha, a despesa do Congresso Nacional chega a quase 15 bilhões de reais. 15 bilhões é quanto gasta o Congresso Nacional por ano. É muito. Para se ter uma ideia, uma cidade do interior de São Paulo de 1 milhão de habitantes, chega ali um orçamento de 1 bilhão. Santos deve ser 1 bilhão e 400 milhões por aí. São José do Rio Preto também nessa faixa de 1 bilhão. Quer dizer, o Congresso gasta mais do que São José do Rio Preto, o Congresso gasta mais do que Santos. Mais não, 10 vezes mais. Fala, Piperno. Olha, esse assunto, eu sempre repito aqui que eu não tenho a menor ilusão em relação ao Brasil. Enfim, o Brasil é um país cínico, uma classe política lamentável. Então, esse é um assunto que para mim já está pacificado lá atrás, desde a Constituição, né, de 88, a última. E aí a última alteração acontece, então a regulamentação dessa divisão de cadeiras, teve aí uma última etapa em 1993, quando houve lá uma revisão e desde então passou a valer a regra vigente até hoje. Só que a Constituinte também determinava que isso deveria ser mudado de acordo com as mudanças demográficas do país, né? E como é que seria modificado isso? De acordo com o censo. O último censo do Brasil, que deveria ter sido feito em 2020, até por conta da pandemia, acabou sendo feito em 2022. Então, a conta é fácil. São 513, não muda esse número, pega os 513, alguns estados vão aumentar e outros vão diminuir em função da variação populacional. Por exemplo, o Rio de Janeiro perderia 4 cadeiras, Santa Catarina ganharia 4, o Maranhão perderia, Mato Grosso e Bahia ganhariam, Minas Gerais também perderia, acho que 1 ou 2, mas assim, tranquilo, o texto está lá, a conta já foi feita lá atrás, mas não, aí eles dão um jeito, opa, veja, o meu estado não pode perder. Não, mas como assim? O que diz o texto? Não, isso não está certo. E aí já houve uma ideia de se aumentar, inclusive, para 531, de aumentar em 18 cadeiras, porque, de fato, se houver uma divisão proporcional aí, por conta dessa variação demográfica, 18 cadeiras mudariam de mãos, né, de estados, no caso, né? E desde o começo, eu duvidava que algum estado ia perder de forma silenciosa. Então essa é a reação. Agora, o que eu posso dizer para o eleitor, se o eleitor quiser ser idiota, o problema é dele. Mas a minha sugestão é o seguinte, não vote mais em quem aprovar o aumento do número de deputados, a não ser que você queira ver o seu dinheiro jogado no lixo. É simples assim. Fala, Segre. Eu vou tomar a pauta exatamente do que o Piperno disse e vou dar uma mesma recomendação para o eleitor. Não vote mais em quem quer aumentar a quantidade de ministérios. Por quê? Qual é a diferença, Piperno? Eu sou contra aumentar a quantidade de deputados, mas é gastança, é dinheiro nosso que vai de novo para sei lá quem. Mas, espera aí, então não pode aumentar a quantidade de deputados, mas pode aumentar de 22 para 38 ministérios? Qual é a lógica? A lógica? O eleitor é o mesmo que você fala, não estou nem aí com o eleitor. Mas o eleitor é quem escolheu uma pessoa que vai aumentar e aumentou a 38 ministérios. Então, coitados deputados, eles querem aumentar 14 só. Não é tão grave. Quando você tem de 22 para 38, você está aumentando muito mais em proporção do que 14 deputados sobre 513. Deixa o pessoal se divertir um pouco. Que o número de deputados, ele aumenta para sempre. O número de ministérios, você pode aumentar ou diminuir dependendo do governo. Se é um governo de esquerda, vai aumentar um monte, se é de direita, vai diminuir um monte. Agora, então o negócio, às vezes, com 38, você pode gastar menos que com 22. Claro. Peraí. Você acha que alguém vai acreditar nisso? Você pode fazer. Não, mas você acha que alguém vai acreditar nessa afirmação? Você pode. Não. Agora, qual é a tese? Não, você pode, com 38, gastar menos que você gasta com 22. Me explica porque não fecha a conta. Mas é claro, o ministério vai ter um monte de gente, inclusive mais. Orçamento. Oi?
Olha o orçamento. Por exemplo, o Ministério de Desenvolvimento Agrário da Agricultura Familiar. Ele sempre existiu, só não tinha esse nome, dentro do Ministério da Agricultura. Se você, tem ministério aqui, Segré, que o orçamento é só o cargo do ministro. Tá, mas peraí, o ministério tem um ministro, o ministro tem secretário, o secretário almoça, tem carro, tem motorista, tem um monte de coisa e gasta menos. Ou seja, a gente tem que entender que de 22 a 38 ministérios, o gasto dos ministérios é menor que com 22. E a gente, eu não trouxe o nariz de palhaço hoje, esqueci. Você acha que se pegar um ministério desse e transformar numa secretaria, né, que é o caso, o secretário não vai ter carro, não vai ter assessor, não vai ter mordomia? Tem, Segré. Esse povo é viciado do governo. Mas não deveria. Parece aquela loba lá de não deveria é uma coisa. Não, aí acontece isso. Como não querem aumentar a quantidade de pessoas que vai no ministério, aí um dos ministérios pensava gastar 387 milhões para 1.216 pessoas para 12 ministérios, colocando um monte de gente que não ia entrar na conta de funcionalismo público. Mas eram 387 milhões. Gente, desculpa, não consigo entender que 22 ministérios gastem mais que 38. Não consigo. Eu vou te explicar. Eu compartilho, em primeiro lugar, com a sua indignação, torço para que se faça uma reforma para reduzir os gastos públicos, mas eu vou te explicar. A estrutura, isso é uma regra, tem uma lei. Tem uma lei que chama, eu até esqueci o nome, acho que é a lei de Darwin, que é de gestão. Nunca, quando se extingue um cargo no setor público, ele é extinto, ele continua. É uma lei, isso é uma lei vamos dizer, de cultura. Se diminuir o ministério, não extingue tudo, não reúne várias coisas no ministério. E o secretário, os chefes, os diretores, os carros, os motoristas, as mesas, tudo continua. Tudo continua. É só você olhar, vamos lá, um exemplo. Acabou com o Ministério da Marinha, acabou com o Ministério do Exército, acabou com o Ministério do Estado-Maior das Forças Armadas e criou o Ministério da Defesa. Os três, vai lá na esplanada, tem lá o prédio do Exército, o prédio com o comandante do Exército, enfim, não acaba. A gestão pública, ela é diferente. Ela é viciada. Então, se diminuir ou aumentar o número de ministérios, o orçamento é o mesmo orçamento. O que é preciso cuidar é desse orçamento, porque uma secretaria nacional, o secretário nacional tem uma onda de ministro, tem carro, motorista, assessor, cafezinho e tal, e aquela estrutura toda. Então, eu sou a favor de reduzir o número de ministérios para facilitar a gestão. Agora, gasto não reduz, é incrível, só aumenta. Só para a gente encerrar esse assunto, deixa eu ouvir aqui o Alan Gani a respeito desse aumento, portanto, possibilidade, né, essa proposta feita por Hugo Motta de aumentar o número de deputados no cenário atual, né? Aliás, no cenário político atual, Gani. Olha só, Soraya, eu quero chamar um outro aspecto dessa discussão, que é o seguinte, né? Recentemente, o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que era necessário políticas de corte de gastos. Isso vai exatamente contra o que ele falou há pouco. E é algo que eu falo muito aqui no programa. Quer dizer, todo mundo adora falar em responsabilidade fiscal, todo mundo adora falar em corte de gasto para os outros, né? Congresso não quer fazer a parte dele, né? Poder Executivo também não quer fazer a parte dele. Poder Judiciário nega corte de gastos. Acho que não existe corte. O Poder Judiciário não faz parte do problema do excesso de gastos no Brasil, né? Nega a realidade. E empresário é viciado em subsídio nesse país. Aí é fácil, né, defender ajuste fiscal, mas quem acaba pagando a conta? Somos nós, né? A própria população brasileira, da farra fiscal brasileira.